Olá pessoal, prazer estar aqui com você novamente. Agora chegamos na unidade de aprendizagem número 3. Nós vamos falar sobre gêneros literários da Bíblia e já começando aí de partida dizendo que na Bíblia nós temos vários gêneros literários. Essa palavra gênero no grego traz a ideia de tipo. Então nós estamos falando de tipos de textos diferentes. E aí você tem na Bíblia vários gêneros. Nós temos evangelhos, epístolas, profecia, literatura apocalíptica, nós encontramos parábolas, nós encontramos salmos, narrativas do Antigo Testamento, leis, sabedoria, poesia, o próprio livro de Atos, que de certo modo ele pode ser considerado um livro que está dentro de um gênero, todo ele pode ser considerado como um gênero à parte. Como eu dizia anteriormente, esta palavra gênero lá no grego é genos, significa raça, prole. São textos escritos com finalidades específicas. Veja que traz justamente essa ideia de especificar, ou especificação. Então são textos escritos com finalidades específicas que servem também para classificar as obras. E o primeiro a classificar assim as obras literárias foi Aristóteles, o grande filósofo, em sua obra Poética. Os gêneros literários nas escrituras, eles têm uma importância muito grande, e aqui vale destacar o seguinte: é importante que você tenha em mente que os gêneros literários eles são recursos utilizados pelos autores na construção de seus textos. O fato de nós termos vários gêneros literários presentes na Bíblia não implica necessariamente na perca da inspiração ou na perca da credibilidade. Outro fator destacado também pelos hermeneutas, pelos exegetas, é que muitas vezes esses gêneros se fundem. Vejam, vou dar um exemplo aqui interessante. Você pode ter poesia contendo também narrativas históricas. Então, você pode ter ali a assimilação de dois gêneros operando juntos ali. Então você tem poesia, que tem as suas especificidades, mas você tem dentro dessa poesia, você encontra ali não narrativas históricas como nós encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, mas você tem, digamos assim, indícios desse gênero mesclado à poesia. Então o livro de Jó poderia ser aqui um exemplo interessante. Perceba que o livro de Jó, todo ele é um livro poético, mas ele tem a sua parte histórica, que são os capítulos ali, os capítulos iniciais do livro, capítulos 1 e 2, lá no final também o capítulo 42. Então perceba que ele sai de uma conversação que está dentro do gênero poético para falar da vida do patriarca Jó. Então a gente precisa estar atento a isso, porque essa diferença entre gêneros, ela marca pontos importantes, ela é um fator importante também a ser considerado na hora de se interpretar o texto bíblico. Um livro, por exemplo, como o de Cantares, que é um livro escrito dentro de um gênero poético também, alguém até tende a pensar que o livro de Cantares seja menos inspirado, Mas pelo contrário, uma vez uma aluna no curso básico de teologia chegou para mim desesperada e após uma aula falou: Rony, o livro de Cantares não deveria estar na Bíblia. Então, pelo conteúdo do livro e o livro traz a questão, aborda questões de sexualidade humana e traz isso na linguagem poética, parece que realça isso, dá mais vivacidade a isso, e algumas pessoas se chocam por uma leitura muito exacerbada ou muito radical em relação à sexualidade humana, e isso é muito fomentado nas igrejas ainda, A gente percebe ainda essa leitura muito radical ou conceitos exagerados de santidade em torno da sexualidade humana, e na verdade você tem ali um livro que está tratando disso, mas que em momento algum a gente deve pressupor que o livro seja menos inspirado, ok? Essa discussão de gêneros, ela é muito importante no trabalho da hermenêutica também, porque você percebe uma distinção muito grande de um gênero para outro, e a gente precisa entender que a utilização de gêneros ali tem propósitos definidos, tem propósitos específicos. Quando você percebe o que caracteriza um gênero em relação a outro, você consegue entender melhor a mensagem dos livros da Bíblia, você consegue ler melhor os livros da Bíblia. Você entende, por exemplo, que Jó, o livro de Jó, que majoritariamente é um diálogo, você não vai levar aquilo ao pé da letra e imaginar que Jó, em meio a tanto sofrimento, ele está ali declamando poesias com seus amigos. Aquilo, na verdade, é o registro que foi feito a posteriori no gênero literário poético. Então, daí a importância de você entender adequadamente cada gênero, as especificidades de cada gênero, como cada gênero funciona. Naturalmente nós não teremos condições de fazer isso aqui, mas há obras hermenêuticas especializadas que vão aparecer inclusive na base bibliográfica aqui do nosso trabalho, que você tem nos textos, disponíveis para você em PDF, e que você tem também aqui nas apresentações em PowerPoint, ok?
Na nossa próxima unidade nós vamos falar sobre as figuras de linguagem, as famosas figuras de linguagem da Bíblia, outro assunto também muito interessante.